Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Louvamos a Deus por estar aqui, não é? Adorando ao Senhor, bendizendo o santo nome do Senhor. Sempre uma alegria estar aqui para aprender com o nosso pastor, não é? Mas o pastor está imbuído de outra missão e aí me facultaram esta oportunidade para aprender com os irmãos. A Bíblia diz que nós aprendemos uns com os outros, né? E todos nós aprendemos com Deus, né? Então é por isso que nós estamos aqui reunidos e é sempre uma alegria, porque gosto sempre de lembrar que muitos de nós, muitas pessoas assim como nós, gostariam de estar neste lugar. Muitas pessoas que fizeram planos e planos e planos e não conseguiram estar aqui hoje, irmãos. Porque a Bíblia diz que do homem são os planos, mas a execução é de Deus, né? Ele é quem conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o nosso levantar, conhece o nosso deitar, Ele conhece toda a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Ele sabe das nossas deficiências, Ele sabe onde nós estamos feridos, Ele sabe todas as coisas. Por isso é que é um privilégio estar aqui com toda a igreja, com os irmãos, para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Eu quero aqui trazer algo da parte de Deus, com base na palavra que o pastor Severino Araújo trouxe nesta noite, não é? Para o conhecimento da igreja. Graças a Deus, estamos neste ano, como já foi falado pelo nosso irmão Joanes, estamos no centenário da igreja e é um ano em que nós devemos dar as mãos, unirmos mais ainda, para que possamos juntos estar trabalhando, envolvidos na obra do Senhor. Porque Jesus está às portas, irmãos. Eu acredito sempre digo, esta geração é a geração do arrebatamento. Eu acredito que nós estamos vivendo os últimos dias na terra, e este momento é um momento de nós meditarmos, refletirmos e aprender um pouco mais e viver mais ainda a palavra de Deus. Porque estamos vivendo estes últimos dias aqui na terra, não é? O pastor leu aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14. No contexto geral, nós observamos que Israel ali, naquela época, ele vivia um tempo assim de grande prosperidade no reinado de Davi e, na sequência, o reinado de Salomão. Nós vemos que o reinado de Salomão seria talvez o mais próspero de toda a história, pelo avanço da agricultura, pelo avanço bélico, pelo avanço, acúmulo de riquezas, muitos bens materiais, muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas. Mas se nós reportarmos ali em Deuteronômio capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus, Deus já havia alertado o povo quando saíram do Egito, e disse: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificastes. O versículo 11 de Deuteronômio diz: e casas e cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes. E quando comeres comer e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. A teu Deus temerás, e ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Versículo 12 diz: guarda-te, para que não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito. Por isso que o pastor disse que é uma palavra atual, né, irmãos?
Todos nós temos uma história, todos nós temos um testemunho. Uns foram ex aquilo, outros foram ex aquilo outro, porém todos nós somos ex alguma coisa, não é? Muitas vezes pessoas que nasceram no Evangelho, mas na sua caminhada, na sua trajetória, botou o pé no chão ali, depois levantou, caiu de novo, mas se levantou e está de pé diante do altar de Deus. Porém há muitos que ainda estão com os dois pés no chão. E é importante olharmos para um versículo como esse que fala profundamente de onde Deus nos tirou. Você já pensou nisso? De onde Deus lhe tirou, de onde Deus nos tirou. Por isso que Ele cobra, não é? Por isso que Ele cobra. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado, não é? Eu imagino, queridos irmãos, como o pastor também mencionou aqui a questão da Bolívia, nós brasileiros vamos ser muito cobrados diante de Deus, pela nossa postura, a liberdade que nós temos de pregar o Evangelho em todos os lugares. Lá não, lá é diferente, mas nós aqui temos essa liberdade. Por isso que Deus cobra de nós. Não esqueça de onde nós saímos, não esqueça que o Deus que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Qual é o cuidado de Deus aqui? Eu imagino que eles se esqueceram, talvez, o povo ali se esqueceu de manter uma dependência de Deus, um relacionamento com Deus. Talvez eles tenham recebido a bênção de Deus, assim como muitos recebem a bênção de Deus e muitas vezes esquecem daquele Deus abençoador, muitas vezes dão as costas para aquele Deus que o abençoou. Muitas pessoas dentre nós, nós temos conhecimento disso, são pessoas que receberam a bênção de Deus. Há uma cura, há uma transformação, há um emprego, uma porta de emprego, outras coisas, outros benefícios. Muitas vezes a pessoa esquece que Deus o abençoou. Aí a gente lê o contexto dessa passagem e vamos perceber que Deus ali estava desejoso em abençoar o seu povo, quando Ele diz: agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aleluia. Meus queridos irmãos, a casa de Deus é uma casa de bênção. A igreja é um lugar de bênção. Aleluia. Há um tempo atrás da minha vida, eu servia a Deus já no início da minha fé, por ali, e adquiri um comércio em Natal, tinha uma função pública no interior, e isso dava uma condição para mim desenvolver esta tarefa, um comércio ali no Alecrim, e uma sorveteria, para ser mais preciso. E no início eu fiz aquele negócio, juntei todas as minhas economias e fiz aquele negócio. E comecei a desenvolver ali o trabalho, 2 meses, com o material que eu tinha comprado, que eu tinha recebido do proprietário anterior. 2 meses eu liguei para minha esposa, um picolé custava 5 centavos. E eu trocava R$1.200 de moeda de 5 centavos do Banco do Brasil, que era em frente. Era um negócio esplêndido, né? Aí, 2 meses depois, eu liguei para minha esposa, estava lá no caixa, e eu disse: minha filha, isso aqui não é um negócio comum, isso aqui é uma fábrica de dinheiro. Ô bobagem, hein, irmãos? Isso aqui é uma fábrica de dinheiro. 6 meses depois eu quebrei. Sabe, arroz de terceira, como diz, né? Quebradinho, né? Foi como eu fiquei. Sabe por quê, queridos? Um mês que eu assumi esse trabalho, eu já tinha o meu trabalho. Aí Deus usou um irmãozinho, passava ali, caixinha ali, picolé, né? Chegou no balcão e disse: o senhor é crente? Eu disse: sou, graças a Deus. Pois eu vou dizer uma coisa que Deus lhe mandou. Deus disse que não é para o senhor ficar atrás de um balcão, não é para ficar atrás de um púlpito. Mas, irmão, para um novo convertido, né? É uma lapada grande, como diz no interior.
Deus mandou dizer que não quer você atrás de um balcão, quer atrás de você de um púlpito. E aí, irmãos, como eu não entendia muita coisa, né? Mas aí eu comecei ali era na Rádio Nordeste direto ali e tal, e ouvindo e tal, e alimentando, e a gente vai criando maturidade com a palavra, vai lendo, vai orando, vai buscando, e Deus começou a apertar o seco. 6 meses eu quebrei. Quando aconteceu essa falência, né? Aí eu comecei a entender. Primeiro, comecei a orar a Jesus. Eu estava dirigindo um trabalho no interior, um trabalho campal, né, assim, ao ar livre, 3 irmãos num distrito, e eu disse: Jesus, pela fé, se o Senhor me fizer vender isso aqui, eu vou construir um templo no interior, lá onde eu estava dirigindo o trabalho. E graças a Deus, irmãos, Deus ouve a nossa oração, né? Graças a Deus, Deus ouve a nossa oração. Ele entende, a misericórdia dele é tão grande, que ele entende, nós só enxergamos até a primeira curva, mas Deus, ele enxerga toda a nossa trajetória. Nós enxergamos somente o ambiente que os nossos olhos estão alcançando. Eu não estou vendo nada que está lá na rua, mas Deus está vendo aqui. Está lá na Argentina, na Inglaterra, está lá em Dubai, está em todos os lugares, está em todos os lugares. O Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Por isso que é bom a gente fazer coisa boa, né? Casa de Deus, irmãos, é uma casa de bênção. Igreja é um lugar de comunhão, de alegria, de visitação extraordinária do Espírito Santo. Nós saímos da nossa casa muitas vezes ali triste, é uma fatura sem o dinheiro, né? É terrível, é uma coisa que aperta, é uma enfermidade na família, é algo que tem incomodado, e nós saímos da nossa casa. Quando a gente chega na igreja, aleluia, irmãos, aqui não se tem nenhuma imagem, não tem nada, é um lugar tão simples, né? Apesar de ser bem construído, uma edificação bonita, mas nós não temos nada que nos atraiam aqui, somente a presença gloriosa do Senhor Jesus. Essa sim, essa tem um efeito. Essa tem um efeito. Às vezes a gente sai da nossa casa ali, precisando: Jesus, eu quero que o Senhor fale, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor fale assim e tal. E de repente você nem percebe, você já está envolvido, é no louvor, é no momento de adoração, você está ali recebendo de Deus algo espiritual, aleluia. Por isso é importante estar na casa do Senhor, por isso é importante servir ao Senhor com alegria, aleluia, como o Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Olha, que quando a gente chega no templo, na igreja, irmãos, que nos reunimos, olhamos assim para o rosto de cada irmão, nós vemos a alegria estampada. Muitas vezes uma pessoa que está ali cabisbaixo, outra, mas a presença de Deus envolve a todos, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Quando a gente olha para aquela história ali de Israel, percebe que aquele povo, ele não se humilhou, porque era um povo obstinado, um povo orgulhoso, presunçoso, soberbo, né? Precisamos, irmão, nos humilhar diante da presença deste Deus tão grande. Tiago 4:10 diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilhar-se, irmãos, não é você se rebaixar a última insignificância, não. Humilhar perante a presença do Deus Todo-Poderoso. Você coloca o Deus grande e você minúsculo, você pequenino, ali diante da presença daquele Deus tão grande. Mas o importante é que nós nos coloquemos na presença dEle, humilhados. Nós não temos essa condição, irmãos, de estar acima das coisas de Deus, acima de Deus, não é? Temos que nos humilhar. Soberba, irmãos, é a porta da ruína. Se você prestar atenção, todos nós conhecemos pessoas que começou ali pouquinho. Tem pessoas, vou citar um exemplo na igreja. O jovem começa ali
cantando no ar livre, não é? Começa ali desentoado, tal, fora de ritmo, né? Fora do tom, ali, coisa parecida e tal. Aí daqui a pouco começa a aprimorar e começa a ouvir os playbacks e vai aprendendo, vai se encaixando ali no playback e tal, no tom, no ritmo e tal. De repente começa a crescer ali o gosto, né? O desejo de adorar, de ser adorador, de ser levita, como eles dizem, né? De ser um levita da casa de Deus. Aí começa a crescer ali no seu íntimo o desejo e começa a aprender e tal. Daqui a pouco começa a conseguir alguns hinos ou fazer a autoria e tal ali, e começa aí grava o primeiro CD. Aí eu já sou cantor. Aí já começa a fazer uma agenda, a coisa vai tomando uma dimensão maior. A mesma coisa acontece com pregadores. A coisa toma uma dimensão maior e aí a pessoa começa a fazer acepção de igrejas para cantar. Começa a fazer acepção de eventos. É lá no Templo Sede. Eu vou. 2.000 pessoas, né? Aí o Templo Sede é outra coisa, né? Irmão, é onde? É lá em Rosa dos Ventos 5, não sei nem se tem. É lá em Rosa dos Ventos 5. Tem não? Tem até o 4? Então é uma profecia, né? Já começa ali alguém pregar naquela região, porque vai chegar lá, se Deus quiser, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, que ela é semeada, né? E ela nasce. O missionário católico Frei Damião chegou lá na cidade de Laje e disse: olha, cuidado nos crentes, porque os crentes é como tanajura, onde chega cria um formigueiro. E é verdade. A igreja é assim, irmãos. Por quê? Porque Paulo disse que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Aleluia. Por isso que vai criando formigueiros e formigueiros de crente por aí. É uma verdade. Ele estava profetizando ali, ele estava falando por Deus ali naquele momento, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, né? Todos nós estamos, irmãos, convencidos dos benefícios da oração. Mas por que oramos tão pouco? É verdade que existem crentes que passam dias sem orar. Eu acredito. Oram e leem a Bíblia no culto de domingo. Muitos deles são assim. Isso é uma realidade. A gente não pode nem negar isso aí, porque é uma verdade, né? Agora, é indispensável ser um crente fiel sem a prática da oração. Não é verdade, irmão? Ser fiel. Olha, se você não gosta de orar, você não gosta de falar com Deus. Se você não gosta de falar com Deus, você não ama Deus. É uma coisa lógica. Orar é falar com Deus. Se você não gosta de orar, é porque você não gosta de falar com Deus. E se você não gosta de falar com Deus, é porque não gosta de Deus. Deus ama você, mas aí eu estou falando da pessoa, né? Pessoa que tem essa prática, né? Então veja bem, quando nós estamos namorando, eu passei dessa idade, né? Mas os que estão namorando, irmãos, é um amor, é aquela coisa ligada ali e tal. 30 dias de namoro, está lá um cartão dizendo tal, muitas vezes até um anel, coisa parecida. Hoje é moderno, né? 30 dias de namoro, já tem 60 dias, 90 dias, e aquele amor. A minha sogra lá no interior dizia assim: minha filha, você não desgruda desse rapaz. Era, irmãos, desejo ali de estar junto, não é? Ali, o relacionamento afetivo é assim mesmo. Agora é diferente, né? É o WhatsApp para lá, o WhatsApp para cá, mudou. É por isso que muitas vezes a pessoa perde esse contato, né? A relação mais afetiva. Mas a oração, ela tem esse objetivo de falar com Deus. Será que nós não temos prazer em falar com Deus? Somente Deus precisa falar conosco? Não, irmãos. Nós precisamos, né? O versículo diz: orar e me buscar, né? Que significa buscar a face de Deus, é desejar
conhecê-lo a cada dia, reconhecer a Deus como a melhor companhia e saciar-se da presença dEle. É bom orar, porque nós estamos buscando no Senhor ali a sua presença. É como se você estivesse ali conversando com a pessoa que está ao seu lado. Uma certa vez no interior, estava num culto de oração, naquelas antigas, né? Nas antigas, quando verdadeiramente as pessoas tinham o desejo mesmo de orar mais tempo, oravam 1 hora e meia ali de joelhos, né? Na presença de Deus, e era muita, a manifestação do Espírito Santo era tão grande, era tão proporcional à nossa fé, né? E aí eu estava ali de joelhos, ali orando, novo na fé, e parei para ouvir a oração de um obreiro, estava do meu lado, e ele dizia: Jesus, o senhor conhece, fulaninha de tal, a esposa dele, né? Fulaninha de tal ali e tal, o senhor viu ali e tal, conversando mais irmãos. Eu achei tão lindo isso, tão lindo, era uma intimidade com Jesus. Para mim, Jesus estava ali do lado dele. Eu ainda não entendia muito bem, e eu dizia, eu acho que Jesus estava sentado ali do lado, estava de joelho do lado dele, porque a forma como ele se expressava para Deus era uma forma assim de intimidade, uma coisa de bom relacionamento. Ele trazia, irmãos, isso eu guardei até hoje. Quando a gente vai conversar com Deus, irmãos, não invente palavras bonitas, não cria, isso aí você cria uma barreira, né? Quando a gente tenta falar uma palavra que às vezes nem se encaixa, né? Eu conheço um irmão no interior que ele começa uma frase, daqui a pouco coloca tantas palavras diferentes que a frase fica sem sentido, né? Ele está indo para Brejinho, outro está indo para Parnamirim. É uma coisa divergente. O nosso Deus, irmãos, o Deus que espera na nossa oração é um Deus simples. Nós nunca devemos criar barreira entre nós e Deus. Ah, Senhor, Ele é Senhor das nossas vidas, mas Ele está ali. Jó capítulo 36, versículo 5 diz que Deus é muito grande, a ninguém Ele despreza. Imagina a oração de um santo, né, irmãos? A ninguém Ele despreza. Não tem aquele bebum, não tem aquele drogado, não tem aquela prostituta, não tem aquela pessoa que está lá desprezível. Deus não despreza. A ninguém Deus despreza. Sabe por quê? Porque Deus, Ele pega aquilo que não presta para fazer aquilo que presta, não é? Ele traz do monturo, do lixo, aleluia, glória a Deus. Ele traz de onde não presta. Ah, mas a humanidade, a sociedade já jogou pedra, colocou já na lata do lixo, mas Deus diz assim: eu quero você comigo, aleluia. Aqui eu estou vendo um aqui que Jesus salvou. Irmão Luiz está aqui, na igreja da madrugada, né? Tem fotos, Edilson Sonoro e outros, que Deus tirou do lamaçal de pecado. Irmão, estava atolado. Eu tenho certeza que eu estava no pecado, mas não estava tão atolado assim, né? Quando Deus me salvou, né? Joanes participou da minha conversão, o pai dele, né? Foi meu pai na fé. E Deus não me tirou assim tão, né? É claro que pecado é pecado, né? Todos nós estávamos, como eu disse no início, nós somos alguma coisa, coisa ruim, né? Hoje somos santos. Mas tem pessoas, irmãos, que têm um testemunho muito maior. Pessoas que você olha assim, não, isso aí não tem mais jeito. Esse aí acabou para a sociedade, ele é desprezível. Não, esse aí, nem conte com esse aí, porque esse aí nem Deus quer. Isso é o que nós imaginamos. Mas quando você começa a orar, quando a família começa a orar, quando a igreja começa a orar, quando as pessoas começam a se envolver, a falar com Deus, aí Deus abre o coração, abre os ouvidos e diz assim: eu quero Ele para mim, aleluia. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, diz o Salmo 105, versículo 4. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, o que é converter dos seus maus caminhos? Conversão, irmãos, é uma transformação, é uma alteração do sentido ou de uma direção, uma mudança de rumo. A conversão verdadeira é uma mudança de rumo, e olha que pode ser uma mudança de 180 graus, né? Quando o militar diz assim:
meia volta vou ver, né? É que a pessoa tem um sentido de 180 graus. Você estava caminhando para o inferno, condenado ao inferno. Aí Deus vai dar uma meia volta em você, aí você começa a caminhar para as mansões celestiais. Começa a caminhar no sentido contrário, agradando a Deus e abandonando a vida de pecado. Isso é conversão verdadeira. Converter-se, pela ótica bíblica, é abandonar as práticas que não agradam a Deus. Esse texto aqui, irmãos, é voltado para o povo de Deus. Esse versículo não está direcionado para um ateu, por exemplo, quando diz assim: e se converter dos seus maus caminhos. Se você for dizer isso a uma pessoa, um ateu, uma pessoa que não crê em Deus, ele vai jogar pedra em você, né? Hoje pouco se ouve falar de arrependimento. Há uma tendência da igreja moderna esquecer o arrependimento, porque há muitas igrejas que estão preocupadas com o número de pessoas, mas a conversão, ela começa pelo arrependimento de seus pecados, pela deixa, né, pela ausência daquilo que você falava ou fazia e não faz mais. Se roubava, não rouba mais. Se fumava, não fuma mais. Se matava, não mata mais. Se fazia aquilo e não faz mais. Por quê? Porque você deu uma meia volta e começou a andar no sentido que direciona aos céus. Hoje nós vemos florescer um falso evangelho, um evangelho de prosperidade, um evangelho que não é o evangelho da cruz. Esse evangelho, irmãos, promete conforto e não sacrifício, promete sucesso e não renúncia, promete riquezas na terra e não a bem-aventurança no céu. Esse evangelho coloca o ser humano no centro, em vez de colocar Deus. E antropocêntrico e não teocêntrico. Nesse evangelho é Deus quem está a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. É um evangelho que é a vontade do homem que deve ser feita no céu e não a vontade de Deus que deve ser feita na terra. Igrejas que se aproveitam do dízimo daquela viúva, da oferta ali alçada com sacrifício no altar da igreja, para comprar uma fazenda com 5.000 cabeças de gado para a esposa descansar. Oh, irmãos, que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Não é o evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse assim, quando foi questionado: mestre, o Senhor faz tantos milagres, o Senhor é Deus. Como Nicodemos entendeu isso, né? Quando questionou, o Senhor é Deus, onde é que o Senhor mora? Uma pergunta interessante, né, irmãos? Onde é que o Senhor mora? Ele disse: no céu, com todo o conforto do mundo. Foi assim? Foi nada, irmãos. Aleluia. As raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Essa foi a resposta. Não tinha fazenda, né, irmãos? Se ele quisesse, ele até tinha fazenda. Todo mundo, né? Tudo é dele. A Bíblia diz que, o Salmo 20, 24, né? Diz que do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Tudo é de Deus, tudo é de Jesus. Mas ele não disse isso. Ele disse: as raposas têm covis, tem lá o seu cantinho para dormir e se aconchegar. As aves têm o seu ninho, mas o Filho do Homem, que nasceu numa manjedoura para salvar a humanidade, esse não tem aonde reclinar a sua cabeça. Isso é que é evangelho, né, irmãos? Esse é o evangelho. João Batista disse: arrependam-se. Jesus depois disse a mesma coisa. Na igreja que leva a palavra de Deus a sério, ela sempre pregou a mensagem do arrependimento. A igreja tem ou deve pregar a palavra verdadeira, não tem como enganar, não existe desvios, atalhos, não existe, irmãos. A palavra de Deus é verdadeira. Hebreus 9, 27 diz que nós vamos passar por um julgamento, por um juízo, e nós temos que ensinar isto às pessoas que estão chegando. Olha, você tem que se converter, tem que se humilhar,
tem que se converter dos seus maus caminhos, né? Tem que orar, tem que buscar a presença de Deus, tem que se converter dos seus maus caminhos. Por quê? Porque você vai ser, se você não fizer isso, é uma condição, se você não fizer isso, você vai passar por aquilo. Se você não fizer isso, você vai ser julgado. Vai ser julgado. Todos nós vamos estar diante de Deus. Todos nós vamos prestar contas da nossa vida para Deus. Todos nós. Não tem escapatória, irmãos. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Deus. E nós não podemos nos omitir, nós não podemos esquecer desta verdade. Temos que orar. Muitas pessoas estão desapercebidas nos dias atuais, como aquelas 5 virgens imprudentes, ficaram assistindo alguma coisa, né? Olhando o tempo passar. A gente vê isso na igreja, as igrejas, no culto de oração principalmente, ou até mesmo no momento de uma oração. A pessoa chega na igreja ali, está na hora da oração, aí um bom número de irmãos orando, e outros olhando para o tempo, contando as telhas, contando as janelas, olhando tal, e falando, às vezes está no WhatsApp, ali está no celular, não é? Está desapercebida. Jesus pode voltar a qualquer momento, e a pessoa fica, não é? Vai ficar olhando ali para o celular. Eita, o que aconteceu? Aqui está dando uma notícia aqui, uma coisa que aconteceu na terra, e eu estou aqui na terra ainda, e eu não sei o que foi que aconteceu. Vai ficar, né, irmãos? O pastor Elinaldo diz assim, irmãos, ele usa uma figura interessante, que nós temos que preparar a nossa mala, a nossa maleta espiritual, para não sermos pegos de surpresa. Jesus pode voltar a qualquer momento, a trombeta de Deus pode soar a qualquer momento. Por isso que temos que estar preparados, irmãos. Não é tempo de brincarmos de sermos crentes. Não é tempo de brincarmos de estarmos na casa de Deus. Ah, eu estou na igreja, estou seguro. Não, você está seguro se você estiver na presença de Deus. Porque ser crente não é só que ser crente seja salvo. Não. Tem que ser crente salvo. Né? Crente salvo, senão vai participar da grande tribulação. O povo de Deus precisa se humilhar. A restauração que vem de Deus e emana dos céus começa quando o povo de Deus se humilha. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus. O Senhor já ouviu a nossa súplica, o Senhor aceita a nossa oração. O Salmo 109 diz, o Salmo 6, versículo 9 diz que Deus, Ele ouve a nossa oração. Pode ser até um resmungo, uma coisa ali, lá dentro, no seu íntimo, no seu pensamento, Deus já leu a si mesmo, né? Ele é fiel, Ele é grande, Ele é poderoso. Os avivamentos, irmãos, sempre foram precedidos por oração, sempre foram precedidos por momentos de adoração. Não uma oração centrada no homem, uma oração não prioritariamente buscar as bênçãos de Deus, mas buscar o Deus da bênção. A nossa oração tem um endereço no Deus da bênção e não na bênção de Deus. Precisamos fazer esta distinção. Tem pessoas que só buscam estar no matutino, no ciclo de oração, quando as coisas se apertam. Não, irmãos, nós temos que estar ali servindo ao Senhor com alegria, apresentando-nos a Ele como cântico. Nós temos que estar ali na presença de Deus, não deixar que as coisas se apertem. Não, eu só vou para o matutino quando eu estiver devendo os cabelos da cabeça, se tiver, né? Porque o meu já caiu a tempo. Mas que na verdade a gente tem que buscar a Deus nas primícias, naquilo que você pode oferecer a Deus. Deus não vai querer o seu sacrifício, Deus não vai querer que você faça aquilo que você não possa fazer, de forma nenhuma. Mas Ele quer que você se apresente com cântico, sirva a Ele com alegria, servindo ao Senhor com alegria, se humilhando, buscando a face do Senhor. Ah, como é bom a gente começa, irmãos, começa ali com poucas palavras, e daqui a pouco você está envolvido na presença de Deus. Você entra no seu quarto, no seu banheiro, onde você escolher como
local de oração, e aí você começa ali a orar, começa a se envolver na presença de Deus. Daqui a pouco você está vivendo como se o próprio Jesus estivesse ali ao seu lado. Isso é que é servir ao Senhor com alegria, é apresentar a Ele com cântico. Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Olha que bom conselho, irmãos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Deleita-te também no Senhor. Não é se deitar, não, é deleitar, não é? Deleita-te também no Senhor, e Ele te concede o que deseja o teu coração. Mas precisa, para que Ele possa conceder o que deseja o nosso coração, é necessário que a gente venha se deleitar, que você venha se deleitar na presença de Deus, buscar no Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar, em todos os nossos negócios. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Sede santo porque eu sou santo, né? Então em toda a nossa maneira de viver, temos que viver com santidade. Você vai fazer um negócio, coloque Jesus na frente. Vai comprar uma casa, coloque Jesus na frente. Eu já passei por isso, e Jesus não deixou eu comprar. Se eu tivesse comprado, talvez eu tivesse me arrependido e muito, né? Ele não deixou. Vai comprar um carro, ore a Deus, apresenta a Ele. Pode não ser o que Ele quer dar o melhor para você. Ele quer dar o melhor muitas vezes, irmãos. Ore a Deus, apresente a Ele a causa. Antes de você ir para o advogado, apresente a Deus a causa. Antes de você ir para o juiz, apresente ao supremo juiz do universo. Aleluia. Devemos apresentar a Ele com canto, servir ao Senhor com alegria. Aí diz assim: perdoarei seus pecados, ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. A palavra de Deus diz, 1 João 1:9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Depois do perdão de Deus, o pecador não precisa mais sentir-se culpado do pecado confessado, nem precisa confessar outra vez o mesmo pecado. Não é verdade, irmãos? Nova confissão e novo perdão serão necessários se ele cometer outra vez. Mas como é que eu entrego o meu caminho ao Senhor e vou ficar lembrando: ah, Senhor, mas eu fiz aquilo, Senhor, será que o Senhor me perdoou? É verdade ou não? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos. Israel ali, irmãos, não se converteu porque eles estavam divorciados de Deus, e por causa da depravação daquela nação veio o cativeiro. Mas precisamos de conversão, e não estamos falando aqui de conversão ao Senhor Jesus de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Foi o dia mais feliz da nossa vida, o encontro pessoal com Cristo. Nós recebemos aquele encontro no dia que eu fui aceitar Jesus. Joanes estava do meu lado, foi ele que me conduziu lá para aceitar. Interessante, né? Hoje estamos juntos aqui. Naquele dia, irmãos, se o pastor, o pai dele, de saudosa memória, tivesse me chamado no início do culto, eu tinha ido logo no início. Mas eu fiquei ali segurando, eu fiquei me aguentando ali e tal. Aquele momento, né, que você já chega convertido, você já chega na igreja convertido, né? É tão bom assim, irmãos. Estou hoje aqui com mais de 20 anos de evangelho. Por quê? Porque eu já cheguei convertido na igreja. Já tinha me convencido que eu precisava, né, mudar a minha vida. Uma vida de pecado, uma vida que precisava ser renunciada. Já tinha me convencido disso. Porém, quando eu cheguei na presença de Deus, começou os hinos. E o pastor Joaquim Varela, o pai dele, gostava muito do hino 300. E este hino, irmãos, eu achava um hino bonito. Porque militar, marcha, né, pastor William? Marcha assim, aquele ritmo e tal, aquela coisa do militar, não é? E aí eu achava muito bonito. Jesus, sim, vem. Ele fazia com a euforia, cantava assim com muito garbo, cantava assim com uma voz muito solta, né? E aí eu achava bonito aquele hino, ele cantando ali com alegria. E eu estava ali: ô Jesus, tomara que ele me chame logo, tomara que ele me chame, ou tomara que alguém me chame aí para mim ali na frente aceitar, porque eu quero ir. E aí, quando chega a hora, a gente chega lá. Precisamos nos converter, irmãos, nos pensamentos. Precisamos converter a nossa língua. Precisamos, não é? Tiago dá o conselho. Vamos ver lá em Tiago. Tiago dá o conselho: cuidado na língua, cuidado com o que fala, né? Tem até uma canção infantil que diz: cuidado com o que fala, né? O pezinho e tal, começa da mãozinha, daqui a pouco a boquinha no que fala. Muito bem, muito bem. Cuidado, boquinha no que fala, né?
São conselhos numa canção tão simples, infantil, do conjunto infantil, mas que é um ensinamento tremendo para nós. Há uma coisa muito profunda no ensino, né? Nestes termos, converter o temperamento e sentimentos. Existem muitas pessoas e muitas coisas na nossa vida que precisam ser mudadas. Então que o Espírito Santo, irmão, nos convença e nos converta verdadeiramente, para que possamos nos apresentar a Deus conforme aquilo que foi proposto para a nossa vida. Eu não sei se eu vivo 5, 10 anos, amanhã não sei, até hoje, daqui um pouco, mas Deus já traçou toda a minha história, Deus já traçou toda a sua história. Deus sabe aqui dessas crianças quem vai ser pastor, quem vai ser dirigente de ciclo de oração, quem não vai ser. Deus sabe todas as coisas, Ele conhece todo o nosso entendimento, Ele sabe tudo, irmãos, porque foi Ele que nos criou. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus.